Irmãos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria que eu saúdo a todos neste momento, mais uma vez, para meditarmos na palavra do Senhor, nessa data especial, esse domingo de Páscoa, onde a grande maioria das nações do mundo comemora a Páscoa, essa festa que é cristã, essa festa que é religiosa. E é interessante, irmãos, que a maioria de nós sabe exatamente, decora a data, né? O dia que cai a Páscoa, o segundo domingo de abril, mas a maioria também de nós não sabe o significado, o que representa, o que simboliza, né? Qual é a mensagem, o que está por trás dessa festa que é, sem dúvida, uma das mais importantes festas cristãs. Essa festa que ela foi instituída por Deus no Antigo Testamento e há nela um valor grande, extraordinário para os judeus e para nós hoje, o que ela representa. É verdade que gostamos de chocolate, achamos o coelhinho um animal dócil, um animal fofo, criado por Deus, mas será que é o chocolate e o coelho que realmente representa a Páscoa? Eu queria convidar os irmãos nesta oportunidade para nós meditarmos à luz da palavra de Deus. Que festa é essa? O que representa a Páscoa? Qual é o seu significado histórico e qual é o seu significado para nós hoje? A Páscoa ela foi instituída por Deus, como eu falei lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava cativo no Egito, e ela foi instituída na última noite em que Israel esteve no Egito. Aquela foi a noite da saída, aquela foi a noite da libertação, aquela foi a noite do êxodo, aquela foi a noite da Páscoa. No Antigo Testamento, o povo de Deus, o povo de Israel, no seu calendário anual, comemorava muitas festas, era um povo muito festivo. Por exemplo, você tinha a Páscoa, que era a festa que comemorava a saída do Egito. Você tinha a festa das trombetas, que era a festa que comemorava as primeiras chuvas sobre a lavoura. Você tinha a festa para comemorar a colheita da cevada. Você tinha a festa para comemorar a colheita do trigo. Então, era um povo muito festivo. Mas, de todas essas festas que esse povo comemorava, sem sombra de dúvida, a festa mais importante era a festa da Páscoa. A instituição, irmãos, da Páscoa está no livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, no capítulo 12, do versículo 1 ali até o versículo 11. Se os irmãos depois, por favor, leiam esse texto com a sua família, reúnem-se, é importante isso, ensinem para os seus filhos qual é o significado da Páscoa. Irmãos, este marketing em relação ao coelho, em relação ao chocolate é tão forte que ontem eu mesmo tive a experiência de perguntar para minha filha qual o significado da Páscoa. Ela tem 4 anos e ela me respondeu com o coelhinho, me respondeu a respeito do chocolate. E aí eu sentei novamente com os meus filhos e fui explicar para eles qual é o significado da Páscoa. As nossas crianças precisam entender. Essa festa ela precisa ser recristianizada, ela precisa voltar às suas origens. Precisamos estudar novamente nós mesmos qual é o significado. Como surgiu, qual foi o objetivo de Deus em instituir essa festa tão importante no calendário bíblico e no calendário cristão. Aprendemos, irmãos, ao longo da Bíblia, sobretudo do Antigo Testamento, que Deus é um Deus festivo, Deus é um Deus alegre. É interessante que muita gente tem a imagem do Deus da Bíblia, sobretudo o Deus do Antigo Testamento, como sendo um Deus carrancudo, um Deus mal-humorado, um Deus irado, um Deus punitivo, não é verdade? Mas é que essas pessoas não conhecem a Bíblia com profundidade, não param para meditar e para estudar a palavra de Deus. Porque quando a gente estuda, volta a dizer, Deus é um Deus alegre, Deus é um Deus festivo. Você quer ver um exemplo? A Páscoa, ela foi instituída e ela era comemorada durante 7 dias. Quando a Páscoa acabava, começava-se uma outra festa, que era a festa das semanas, que tinha uma duração de 49 dias, 7 semanas.
E a festa das semanas, ela comemorava a colheita da cevada. Quando acabava a festa das semanas, depois de 49 dias após a Páscoa, no 50º dia, ou seja, no dia de número 50, era comemorada a festa do Pentecostes, que era a festa que celebrava a colheita do trigo. Então você vê que eram praticamente 3 festas, ou seja, que duravam 2 meses do ano em festa. O povo agradecendo a Deus pelas suas bênçãos. Então você percebe que quando Deus, um Deus festivo, um Deus alegre, ele derrama bênção sobre um povo que é grato, sobre um povo que reconhece as benesses do Senhor, o resultado disso são celebrações, o resultado disso são festas. E aí hoje, irmãos, diante desse entendimento, eu queria meditar com os irmãos sobre 3 aspectos da Páscoa. A Páscoa no aspecto judaico, falando de uma forma bem resumida, que é aquele texto de Êxodo 12, a festa no aspecto como Cristo celebrou, como Jesus celebrou com seus discípulos, e qual foi a grande mudança que houve em relação à Páscoa do Antigo Testamento, e a Páscoa para nós hoje, qual é o significado, qual é o valor, qual é o sentido, né? Quais são as lições da Páscoa para nós hoje. Devemos celebrar? Não devemos celebrar? Como devemos celebrar? É isso que nós queremos aprender com a meditação neste momento, né? Essa meditação nesse domingo de Páscoa. Aprendemos, irmãos, quando a gente vai meditar em primeiro lugar na Páscoa dos judeus, nós vemos que ela foi instituída por Deus quando o povo estava lá no Egito. O povo tinha ficado no Egito durante 430 anos. Os seus últimos dias no Egito foram dias de muito sofrimento, de uma escravidão muito dura, muito cruel. Então o povo, ele clamou ao Senhor, ele chorou diante de Deus, ele gemeu diante do Senhor, o Senhor ouviu o clamor do povo de Israel, o Senhor se lembrou da sua aliança com Abraão, e a Bíblia diz que Deus desceu ao Egito. Deus desce ao Egito então para libertar o seu povo. Deus desce ao Egito com uma lembrança da sua aliança com Abraão e vai então tirar o seu povo do cativeiro. E para isso Deus levanta um homem chamado Moisés. Moisés então seria o interlocutor de Deus. Moisés seria o mensageiro do Senhor. Moisés seria o homem que chegaria diante de Faraó com a mensagem de Deus. E qual era a mensagem de Deus? Faraó tinha de libertar Israel. Israel tinha uma celebração. Olha de novo a celebração, olha de novo a questão da festa. Israel tinha uma celebração com o Senhor no deserto. E Faraó então tinha que libertar o povo. Mas diante disso, a Bíblia diz que Faraó endureceu seu coração, Faraó zombou da mensagem, zombou de Moisés e, consequentemente, ele zombou do Senhor. Ele pergunta: quem é Deus? Né? Quem é o Senhor para que me dê uma ordem como essa? Para que me ordene que liberte o povo? Então, diante dessa mensagem de Moisés, Faraó, ele castigou ainda mais o povo de Israel. Aquilo que já era difícil tornou-se ainda pior. E diante desse endurecimento do coração de Faraó, Deus então capacita, Deus dá poder, Deus dá autoridade a Moisés para que ele envie, para que ele traga algumas pragas ao Egito. Aquelas que esses textos que são conhecidos como as 10 pragas do Egito. Por exemplo, Deus enviou ali, fez com que as águas do rio se transformassem em sangue. Deus trouxe ali as pragas das rãs, Deus trouxe as pragas dos piolhos. Imagine só, irmãos, todo mundo coçando a cabeça, todo mundo com muito piolho, né? E aí eles clamavam, pediam para que Moisés orasse ao Senhor para que aquela praga cessasse. E aí Moisés orava ao Senhor, a praga cessava, mas depois de ter cessado a praga, Faraó continuava com o coração endurecido e não queria libertar o povo. E aí vieram as pragas, a morte dos animais, a praga das úlceras, a praga das saraivas ou dos grandes granizos, né, que Deus mandou ali no Egito, a praga dos gafanhotos, a praga das trevas. E mesmo depois de todas essas pragas, a Bíblia diz que Faraó continuou endurecido, continuou incrédulo, continuou com seu coração contra o Senhor, contra a ordem do Senhor. Então Deus aparece a Moisés e a Arão e anuncia então a última praga.
Essa última praga, ela seria diferente das demais. Essa última praga, o povo de Israel deveria se preparar para receber essa última praga. O povo de Israel deveria fazer ali um ritual para essa última praga, e ali nasceria a Páscoa. Deus desembainharia a espada e Deus desceria ao Egito. E naquela noite, segundo a palavra que o Senhor havia dito a Moisés e Arão, todos os primogênitos do Egito morreriam. O que é primogênito? Primogênito é o filho mais velho de uma família. Ou seja, Deus visitaria todas as famílias do Egito e mataria o filho mais velho. Mataria o primogênito de todas as famílias. Essa data, irmãos, foi tão importante que Deus, lá no capítulo 12, no verso 1 de Êxodo, vai dizer para Moisés o seguinte, para Arão: marque essa data porque esse dia marcará um novo ano para Israel. Será um novo tempo, ali surgiria um novo calendário, que seria o calendário religioso de Israel. Hoje começa-se para vocês um novo ano, um novo tempo. Hoje será o primeiro dia deste novo ano. É uma nova marca. E eu fico pensando, irmãos, que assim acontece com aquele homem que foi encontrado por Cristo. Quando o homem tem um encontro com Jesus, uma nova marca, um novo tempo, uma nova história começa em sua vida. A Páscoa, então, celebra uma nova história. A Páscoa celebra um novo tempo. A Páscoa celebra um novo cenário. É isso que Deus estava dizendo para Moisés e para Arão. Essa é a Páscoa. E como que funcionava? As famílias então deveriam se reunir e deveriam fazer uma refeição, um jantar, uma ceia. Deveriam fazer ali uma refeição, e Deus inclusive deu o cardápio dessa refeição. Deus disse que naquela refeição deveriam conter pães sem fermento ou pães asmos. Vale lembrar que, abrindo um parênteses aqui, na Bíblia o fermento simboliza mentira, simboliza o engano, né? Era algo que era feito com massa podre, simboliza algo velho, a velha vida, o velho homem. Isso que é o que simboliza o fermento na Bíblia. Então Deus diz assim, nessa festa, na Páscoa, vocês devem celebrar com pães sem fermento, vocês devem celebrar com ervas amargas que fazia memória à aflição que o povo tinha sofrido no Egito, na escravidão. Então vocês devem celebrar com pães sem fermento, com ervas amargas, o vinho, né, que era normal em toda a refeição de um judeu, e devem celebrar com o prato principal. Qual era o prato principal? O cordeiro. Um cordeiro, um macho, um animal macho de 1 ano, sem defeito. Um cabrito ou um cordeiro deve ser morto. A sua carne deve ser totalmente comida naquela noite. Se uma família fosse pequena demais para comer um cordeiro inteiro, ela deveria convidar outra família, para que o número de pessoas e a capacidade que cada um tinha de comer fosse suficiente para comer todo aquele cordeiro aquela noite. Se alguma coisa daquele cordeiro sobrasse para o dia seguinte, deveria ser queimado, não deveria ser comido. Olha que interessante. E outra coisa, o sangue, a importância estava no sangue. O sangue daquele cordeiro deveria ser tirado e deveria ser passado, espargido nos umbrais das portas, nos batentes das portas. Essa era a refeição, esse era o ritual. E tinha mais um detalhe em relação a essa refeição. Qual era? O povo deveria comer às pressas. O povo deveria comer pronto para sair. O povo deveria comer ali preparado, porque naquela mesma noite o povo sairia do Egito. Eles deveriam comer com cinto no lugar, deveriam comer com a sandália nos pés e deveriam comer com cajado na mão, ou seja, deveriam comer preparados para a sua partida. Por que isso? Porque Deus havia anunciado que naquela noite o anjo da morte passaria no Egito, visitaria o Egito, e só havia uma maneira da família, da pessoa se livrar da presença desse anjo, do castigo desse anjo. Deus visitaria o Egito, a maior potência do mundo na época, uma potência com uma capacidade de exército muito grande, mas Deus visitaria o Egito com uma grande destruição. Seria ali um prenúncio do juízo final de Deus. Só haveria uma forma de escapar ileso da passagem deste anjo: o cordeiro,
o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. A força que visitaria o Egito era uma força sobrenatural, era uma força irresistível, e só havia uma maneira de se livrar: por um cordeiro. A saída do povo, a salvação do povo estava no animal dócil, estava no animal indefeso, estava no cordeiro. Interessante que quando a gente olha a história bíblica, esse cordeiro estava presente lá em Gênesis 3, quando a Bíblia fala que Deus fez roupa para vestir Adão e Eva, porque eles viram que estavam nus e eles sentiram vergonha. Então esse cordeiro estava ali vestindo os primeiros homens. Esse cordeiro, ele também estava presente em Gênesis 22, quando a Bíblia fala que Abraão, por ordem de Deus, iria matar o seu filho Isaque. Mas a Bíblia fala que na hora que Abraão preparou o cutelo ali, o machado, para descer sobre a cabeça, para o pescoço de Isaque, ele olha para trás, ele ouve uma voz, né? Ele olha para trás e ele vê um cordeiro amarrado pelo chifre. O cordeiro estava ali, fez com que Isaque não morresse e fez com que a esperança da posteridade de Abraão lhe fosse então devolvida. Esse mesmo cordeiro, ele aparece lá em Apocalipse, capítulo 5, quando a Bíblia fala que todos os seres celestiais se prostraram diante desse cordeiro, porque viram que ele era digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos. Então, a história da Bíblia é a história de um cordeiro. A história da Bíblia é a história de um cordeiro que derrama o seu sangue em favor do homem. Veja que coisa gloriosa. A história da Bíblia é uma história de amor que é materializada por meio de um cordeiro. É por isso que João Batista, quando viu Jesus, ele disse o seguinte: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Voltemos, irmãos, então, à história de Êxodo. Em toda a casa haveria uma morte. Se não fosse a morte do cordeiro, seria a morte do primogênito. Mas em toda a casa haveria sangue. Os primogênitos que estavam na mesa de Israel, né, aqueles que confiaram na palavra do Senhor e que mataram o cordeiro, os primogênitos sentados à mesa olhavam para a refeição e diziam consigo mesmo, né, eu só estou vivo porque esse cordeiro morreu. Esse cordeiro, ele morreu para que eu pudesse ficar livre, para que eu pudesse ficar vivo. Somente o sangue do cordeiro tinha o poder de libertar a família daquele pranto de desespero. Então o significado da Páscoa para os judeus, a Páscoa do Antigo Testamento, é essa: o cordeiro morreu, o sangue do cordeiro está nas portas e o anjo passaria por cima. Esse é o significado da palavra Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima, ou seja, nas portas em que estivesse o sangue do cordeiro, o Senhor estaria ali. O Senhor estaria naquela porta, protegendo aquela casa, guardando aquela casa. E quando o anjo então viesse, o anjo da morte viesse e chegasse naquela casa e encontrasse ali o Senhor, ele passaria por cima, ele passaria direto. Então a palavra Páscoa significa isso: passar por cima. Irmãos, e toda essa passagem, todo esse ritual, toda essa festa, lá no Antigo Testamento, ela era uma sombra. Ela apontava para um cordeiro maior. Ela apontava para um cordeiro perfeito que um dia morreria e libertaria o seu povo definitivamente da morte. Por quê? Porque era uma sombra. Porque ela tinha que ser feita todos os anos. O cordeiro tinha que morrer todos os anos. Todos os anos as famílias de Israel tinham que se reunir e matar um cordeiro. Hoje nós não precisamos mais, por quê? Porque o cordeiro perfeito já morreu. O cordeiro perfeito já foi imolado. O sangue perfeito já foi derramado. Então nesse domingo de Páscoa a gente não precisa pegar cada família, pegar o seu animal, o seu cordeiro e matar, derramar o sangue e passar nos umbrais da porta. Porque aquilo era uma sombra para algo maior. Então assim, esta era a festa dos judeus. Uma festa que trazia à memória a sua libertação do Egito, comemorava-se ali então a liberdade da escravidão. Quando, irmãos, a gente vai para o Novo Testamento e a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê como Jesus celebrou essa festa, a gente vê que há uma mudança. Por quê? Jesus era um judeu, os seus discípulos também eram judeus. E um dia antes de Jesus ir para a cruz, Jesus morrer, Jesus ele foi então celebrar
a sua Páscoa. Jesus foi ali celebrar aquilo que nós chamamos de a última ceia. Eram judeus e eles deveriam comemorar então a Páscoa nos moldes da sua tradição, nos moldes dos seus ancestrais. Mas ali, quando a gente percebe como Jesus celebrou, a gente vê algo muito diferente. A gente vê algo espantoso. Por quê? O cardápio era diferente. Quando a gente vê a ceia que Jesus celebrou, a gente encontra naquela ceia o vinho, a gente encontra naquela ceia o pão, mas havia algo espantoso. A gente não encontra naquela ceia o prato principal. E qual era o prato principal? O cordeiro. A Bíblia fala que Jesus ele pegou o pão, e quando ele pega o pão, ele não vai apontar para o sofrimento lá no Egito. Ele vai pegar o pão e vai dizer o seguinte: este pão é o Novo Testamento no meu corpo. Este pão é o pão que é o meu corpo que é partido por vós. Jesus muda. Agora já não tinha ali uma carne de cordeiro apontando para um sacrifício. Ali o cordeiro estava presente na mesa, mas ainda estava vivo. Ele seria morto no dia seguinte. Depois disso, Jesus ele pega o cálice, ele pega o vinho, não apontando novamente para os seus ancestrais. Ele diz o vinho: este é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Ou seja, há uma mudança. Perceba que naquela refeição, Jesus ele vai comparar a sua carne com o pão. Na verdade, Jesus demonstrava ali, volto a dizer, que o cordeiro estava vivo, o cordeiro ainda estava sentado à mesa e que seria morto no dia seguinte. A lição da Páscoa de Jesus era essa: vou morrer para que vocês se alimentem. Vou morrer para que vocês sejam definitivamente libertos da ira divina. Então Jesus marcava ali um novo tempo, um novo pacto, uma nova aliança. Isso demonstrava que o verdadeiro êxodo, a verdadeira saída, a verdadeira libertação estava por vir. Então essa foi a grande mudança da Páscoa dos judeus para a Páscoa, que nós podemos chamar a Páscoa cristã. Há uma mudança significativa nisso. E como hoje, irmãos, nós como cristãos podemos comemorar essa Páscoa? Como nós hoje fazemos essa celebração? Na verdade, irmãos, essa celebração nós fazemos hoje não anualmente, como os judeus faziam. Nós fazemos ela hoje mensalmente. Todas as vezes que participamos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, nós tomamos o pão, tomamos o cálice, o que nós estamos fazendo é celebrando o nosso êxodo, é celebrando a nossa libertação, é celebrando, portanto, a nossa Páscoa. É verdade, irmãos, que gostamos de chocolate, né? É verdade que gostamos de um bom bacalhau, gostamos de passar esse domingo de Páscoa junto com a nossa família, mas devemos ter o foco na verdadeira Páscoa. Devemos ter o foco de que a Páscoa vai além de tudo isso. Vai além de todo esse marketing comercial que é feito. Na Páscoa cristã, nós comemoramos algumas coisas e de algumas formas. Por exemplo, na Páscoa cristã, nós comemoramos a morte e comemoramos a vida. Alguém pode pensar, mas como assim comemorar a morte? É verdade, comemoramos a morte. Meyer Pirman, um teólogo famoso do passado, ele fez uma pergunta bastante interessante. Meyer Pirman perguntou o seguinte: por que comemoramos a morte de Jesus mais do que qualquer outro evento da sua vida? É verdade. Por que a gente comemora a morte de Jesus e não comemoramos, por exemplo, o dia do Sermão do Monte? Não comemoramos o dia da ressurreição de Lázaro? Não comemoramos o dia da multiplicação do vinho? Por quê? Porque Jesus ele veio para morrer. Jesus ele não veio para trazer ensinamentos morais, como Gandhi. Jesus não veio para fazer obras filantrópicas, obras sociais, como algumas religiões ensinam. Jesus veio para morrer. O triunfo de Jesus, a vitória de Jesus estava justamente na sua morte. Era na morte que Jesus triunfou. Nesse ponto, a Páscoa é uma celebração da morte.
uma celebração do sangue derramado, uma celebração do cordeiro que foi imolado. Mas também na Páscoa nós comemoramos a vida. E por que comemoramos a vida? Porque nós sabemos que o cordeiro perfeito, ele não ficou morto. Sabemos que a tumba ficou vazia. Sabemos que quando entraram ali os primeiros discípulos, os lenços, o lençol, estava dobrado, ou seja, Jesus não saiu dali com pressa. A pedra havia sido removida, não para que Jesus saísse, mas para que eles pudessem entrar. A morte não pôde deter o Senhor. Ele ressuscitou. Então na Páscoa nós comemoramos a morte e comemoramos a ressurreição do Senhor. E nos alegramos porque sabemos na Páscoa que a morte morreu. Sabemos na Páscoa que por causa da morte do Senhor, a morte foi derrotada. Ou seja, como diz o hino, a morte morreu no lenho da cruz. Portanto, celebramos a morte, celebramos a vida. Justamente, por quê? Porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou porque ele era o Cordeiro perfeito, o verdadeiro Cordeiro perfeito. Ele era realmente um Cordeiro imaculado. E pela sua morte ele vai demonstrar que o bem venceu o mal, a vida venceu a morte. A Páscoa, portanto, é a festa da libertação espiritual. Aponta para o preço que foi pago por nós. A Páscoa tem a ver com sangue e não com chocolate. A Páscoa tem a ver com a vida que venceu a morte. É isso que celebramos. E como nós devemos celebrar? É importante isso. Porque a Páscoa, eu falei, ela tem vários paralelos com a Santa Ceia, que celebramos mensalmente na igreja, com pão e com vinho. E como nós devemos celebrar? A Páscoa era uma festa comunitária. Todo judeu, conforme está escrito em Êxodo, ele deveria comemorar ou celebrar em família. Um judeu jamais poderia celebrar uma Páscoa sozinho. Se ele tivesse uma família muito pequena, deveria se unir a outra família, mas sempre deveria ser celebrada em comunidade. Ninguém, irmãos, deve hoje comer uma ceia sozinho. Nós não celebramos a ceia nas nossas casas, porque a ceia ela deve ser celebrada em comunidade. A ceia, como a Páscoa, ela deve ser celebrada sempre apontando para uma comunhão maior. Eu, para participar da ceia, como para participar da Páscoa lá o judeu, eu devo estar em comunhão. Comunhão com os meus irmãos, comunhão com a minha família, comunhão com as pessoas. Aponta que eu não posso viver sozinho. A Páscoa mostra para isso. A Páscoa sempre aponta para uma comunidade. E é interessante isso, porque dentro dessa comunidade, nessa mentalidade de Páscoa, dessa celebração do Senhor, sabe que a gente aprende? Que todos temos o mesmo valor. Não existe ninguém grande, não existe ninguém pequeno. Sabe o que diferenciava as pessoas na Páscoa? Era o fato de ter ou de não ter o sangue. Entende? A única diferença entre as pessoas era aquelas que tinham sangue para aquelas que não tinham sangue. Ninguém era maior do que ninguém. A única coisa que as diferenciava era o sangue. E por último, irmãos, a festa ela é também, além de ser uma festa comunitária, além de ser a celebração da morte, a celebração da vida, ela é uma festa que aponta para frente. Ela é uma festa que renova em nós a esperança. Ela é uma festa escatológica. Porque quando Jesus tomou, Jesus falou assim: não beberei mais do fruto da vide até aquele dia. Ou seja, quando a gente celebra a ceia, quando a gente pensa na Páscoa, nós devemos nos lembrar que Jesus fala de um dia que virá, um dia onde essa aliança ela será totalmente concretizada. Um dia, e naquele dia, disse Jesus, haverá uma nova refeição, haverá uma nova mesa, e naquele dia o Cordeiro ressuscitado, ele estará presidindo aquela refeição, aquele banquete. Ou seja, assim como a Páscoa dos judeus, a Páscoa lá no Egito, ela apontava para o evento que ainda aconteceria, porque eles ainda estavam no Egito, não é verdade? A libertação ainda não tinha acontecido, era um evento profético nesse sentido, sabe? Um evento de algo que iria acontecer. Assim é hoje conosco. Quando nós pensamos em Páscoa, quando nós pensamos na ceia do Senhor, nós devemos dizer para nós mesmos, devemos renovar e devemos dizer para a família, para os irmãos, renovando essa esperança. Ele vem.
Aquele dia glorioso chegará, porque Jesus ele tomou a sua ceia aqui na terra, mas com os olhos naquela ceia que ainda está no porvir, aquela ceia que quando a gente olha para a ceia aqui da terra, quando a gente olha para a Páscoa aqui da terra, quando a gente olha para essa celebração que nós fazemos aqui, é uma pálida sombra da verdadeira libertação que ainda virá, quando nós estivermos naquela mesa. Ou seja, e essa promessa que Jesus faz, essa aliança desse dia que virá, ele faz essa promessa e essa aliança num pacto de sangue. Ou seja, a celebração da Páscoa é uma antecipação e uma expectativa do que acontecerá no porvir. Portanto, irmãos, devemos sim celebrar a Páscoa. Devemos sim estar em família. Devemos sim nos alegrar nesse dia, mas sabendo o seu verdadeiro significado. Fomos libertos. Fomos comprados. Sabe, há um sangue que foi derramado e esse sangue garante a nossa vitória. Sabe, a nossa vitória ela não depende da intensidade da nossa fé. Se a fé é grande, se a fé é pequena, se o conhecimento teológico é grande ou é pequeno. O que diferencia é o sangue. E eu queria concluir essa meditação com uma ilustração do teólogo americano D.A. Carson. Carson ele diz o seguinte, olha a ilustração que ele fez. Ele vai fazer a ilustração como se dois judeus tivessem se encontrado naquele dia, lá no Egito. Ainda estava de dia, Moisés tinha anunciado para o povo que o povo à noite deveria fazer, então dois homens se encontraram. Um estava confiante, o outro estava com medo. Então eles se encontraram ali na terra de Gósen, e um relata sobre o seu medo ao outro, né? O medo do que aconteceria naquela noite. E o outro demonstrou absoluta confiança. Aquele que estava com medo, ele diz o seguinte, não, mas eu estou com medo por causa dos últimos acontecimentos. As pragas, as moscas, o rio em sangue, a saraiva, os piolhos, tudo isso daí está me deixando bastante temeroso sobre aquilo que vai acontecer hoje à noite. E aquele que estava confiante simplesmente disse, fique em paz, porque Deus já nos alertou através de Moisés sobre o que devemos fazer. E ainda perguntou assim, você não sacrificou o cordeiro? Você não vai colocar o sangue nos umbrais da tua porta? Você não está pronto para a refeição junto com a tua família? Você já não fez tudo isso? Você já não está preparado para tudo isso? E ele respondeu, aquele que estava com medo respondeu, é claro que eu fiz. Eu não sou idiota. Mas, mesmo que eu tenha feito tudo isso, é muito assustador. Essa ameaça ela é muito séria. Você tem 3 filhos, eu tenho apenas um. Eu não posso perder o único filho que eu tenho. O outro disse, que venha a noite. Eu confio nas promessas de Deus. A noite veio. A noite chegou. O anjo passou pelo Egito. E sabe qual desses 2 homens perderam o seu filho primogênito? Nenhum deles. Claro, nenhum. Sabe por que nenhum? Porque este movimento, a Páscoa nos ensina isso, que essa salvação, que essa libertação, ela não depende da intensidade da nossa fé. Ela depende apenas do sangue do Cordeiro. Isso cala o assustador, o que cala o acusador, o que cala o medo, o que cala o susto, o que cala o temor no nosso coração é o sangue do Cordeiro. A diferença não está em quem tem uma fé grande e uma fé pequena. A diferença não está em quem tem muito conhecimento de Deus ou em quem tem pouco conhecimento das coisas de Deus. A diferença está no sangue. O que te guarda, meu irmão, é o sangue. O que te protege é o sangue. Esse sangue está sobre a tua casa. Descansa no Senhor, viu? Não fique com medo não dos dias que estamos vivendo. Estamos saindo daqui. A Páscoa nos aponta para aquela refeição que um dia teremos na mesa do Senhor. Portanto, enquanto estivermos aqui, nesse Egito espiritual, nesse exílio espiritual, nesse cativeiro espiritual, descanse. Se há o sangue na tua vida, há a proteção de Deus na tua vida e a tua salvação está garantida pelo Senhor. Então Páscoa nos remete a isso. Fomos redimidos, fomos comprados,
O sangue foi derramado. E aconteça o que acontecer, se o sangue estiver nos umbrais da nossa vida, do nosso coração, da nossa porta, a nossa família estará guardada. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você. Uma oração de gratidão pelo sangue que foi derramado. Uma oração para que o nosso coração se tranquilize nessa promessa. Nessa ilustração, eu não sei se você é um homem confiante ou se você é um homem temeroso, mas se você estiver com sangue, você estará guardado. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, queremos mais uma vez te dar toda a glória pelo sangue que foi derramado. Como disse Paulo, Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa redenção, Cristo é a nossa segurança, Cristo é a nossa proteção. Meu Deus, que o teu sangue, Senhor, esteja em nós, que estejamos guardados no teu sangue, que estejamos confiantes no teu sangue, Senhor. Não há nada que devamos fazer, a não ser confiarmos que o sacrifício do Senhor é quem nos compra, que o sacrifício do Senhor é quem nos salva, que o sacrifício do Senhor é quem nos protege. Meu Deus, eu te peço pela família dos meus irmãos, Pai, que estão ouvindo esta mensagem, guarda cada um dos seus lares, guarda os seus corações, ó Pai, guarda as suas mentes, ó Pai, guarda a fé de cada um dos meus irmãos em Ti, pelo sangue do Teu Filho. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Fique com esta palavra, viu? Descanse nesta palavra. Ao sangue do Cordeiro na tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.